Hoje eu quero conversar contigo sobre a importância que nós damos à opinião que os outros têm ao nosso respeito. Você é uma dessas pessoas que se preocupa muito com o que os outros falam sobre você? Cuidado, isso é uma armadilha perigosa. Na realidade, nós cometemos a presunção de achar que tudo é sobre nós. Por exemplo, se nós entramos numa sala onde tem algumas pessoas conversando e elas param de falar, qual é o nosso primeiro pensamento? Estavam falando sobre mim, estavam falando de mim, por isso pararam a conversa. Vocês já imaginaram que isso leva a viver um inferno sem fim? Isso incomoda, isso nos deixa melindrados, porque sempre que alguma coisa acontece, sempre que alguém se refere a nós de alguma forma, aquilo nos afeta profundamente. Mas eu te asseguro que nada do que os outros fazem ou falam é movido por você. Na real, é por causa deles mesmos. Existe uma filosofia tolteca, é uma filosofia dos povos antigos que habitavam o território que hoje nós conhecemos como México, que eles dizem que tem alguns compromissos para que a gente seja feliz. E um desses compromissos que eu gosto bastante é justamente o não leve nada para o lado pessoal. Para os toltecas, as pessoas elas vivem um grande sonho. Cada um de nós está sonhando nesse momento. E é muito interessante isso. Se um pai ou uma mãe pergunta para o seu filho como esse filho enxerga, geralmente é muito diferente da forma como esse pai ou essa mãe se percebe. E por quê? Por que isso acontece? Porque no fundo, cada um de nós vive o nosso sonho particular, que foi criado, que foi organizado de acordo com as crenças, né? Com o nosso sistema de crenças, que foi passado para nós lá na nossa educação, domesticação, como eu gosto de falar, né? Porque no fundo nós fomos domesticados, nós fomos crescendo e aos poucos nos acostumando com ter determinados comportamentos para receber elogios e tentando evitar determinados comportamentos com medo de receber críticas e castigos. Então, nós crescemos achando que somos os responsáveis por tudo que acontece. Então, eu, sempre eu. E esse é um dos grandes perigos que nós corremos. Porque na realidade nós lidamos com pessoas que também vivem no mundo delas, com o sistema de crença delas. Então, por exemplo, quando alguém chegar para você e dizer assim, nossa, você é maravilhosa, ou nossa, você é terrível, você não tem que levar nem o elogio e nem a crítica para o lado pessoal. Geralmente as pessoas são muito gentis quando elas estão felizes e são muito grosseiras quando elas estão com raiva, magoadas. Mas no que isso tem a ver contigo? Nada. Então por isso que aquela fala que se diz assim, aquilo que você pensa de mim, aquilo que você fala de mim, não me interessa, isso é problema seu, ela é muito coerente com esse compromisso que nós precisamos assumir. Nós não temos como controlar o que as pessoas pensam de nós, nós não temos como controlar de que forma as nossas atitudes se enquadram dentro do sistema de crença dessas pessoas. Nós de fato não sabemos como elas foram criadas, como elas foram educadas, o que para elas eram comportamentos considerados certos e comportamentos considerados errados. Então, como é que a gente fica nessa ânsia louca de se adequar a esses padrões que nós não conhecemos? É como se a gente fosse participar de um jogo sem conhecer as regras. Como é que a gente pode participar de um jogo, seja ele qual for, sem conhecer as regras? Não tem como. Então, todas as vezes que a fala do outro me incomoda, que a fala do outro me melindra, que a fala do outro tem esse poder de me deixar mal, no fundo é porque eu não sei quem eu sou e eu estou querendo entrar nesse padrão, nesse sistema de crenças que é do outro, mas que eu não conheço. Então isso é um risco muito grande que se corre e que nós realmente precisamos sair disso se quisermos de fato ser felizes. E o que acontece quando você leva tudo para o lado pessoal? Geralmente você se sente ofendido
E a sua reação é o quê? É defender as suas crenças e as suas opiniões. E quando você faz isso, você geralmente cria tensão e conflito. É isso que nós estamos vendo a todo momento hoje nas redes sociais. Pessoas com posicionamentos políticos diferentes que não querem entender que o outro tem o direito e a liberdade de ter a sua posição, que tem o seu sistema de crenças, que vivenciou coisas diferentes e não existe um respeito. Então começa ataques diretos uns contra os outros e vai criando esse clima de animosidade, esse clima de grosseria e agressividade que a gente está vendo nesse momento. Então não bastasse o momento crítico pandêmico que nós estamos vivendo, né? Todos nós com medo em função de um vírus que ainda não se tem cura, que ainda não se tem vacina, que a gente ainda nem conhece exatamente o meio que ele se propaga ou em quem ele age, quais são os grupos que ele atinge. Não bastasse tudo isso, nós temos pessoas brigando porque entraram no jogo de estar certo, de ter razão. E esse é um dos jogos mais perigosos que nós podemos entrar. Porque na realidade, se nós pararmos para pensar, ninguém está certo e ninguém tem razão. Cada um faz aquilo que acredita baseado no sistema de crenças que está implantado dentro de si. Então, nós não podemos nos permitir entrar nesse jogo, nessa briga, nesse cabo de força para ver quem tem razão, para ver quem está certo. Porque geralmente, quando eu quero estar certo, necessariamente eu quero que o outro esteja errado. Quando na realidade podemos os dois estar certos, cada um à sua maneira, cada um com a sua vivência, cada um com o que acredita. Então é urgente que a gente pare com isso, porque quando a gente enxerga isso, a gente cria uma espécie de imunidade aos comentários maldosos, né, às fofocas, enfim. Por quê? Porque a gente se blinda. Nada que o outro fale tem o poder de nos ferir. Nenhuma crítica, por maior que seja, nenhum insulto, por mais direcionado que seja a nossa pessoa, deve ter o poder de nos ferir. Por quê? Porque aquilo que ela está falando não nos diz respeito. Aquilo que aquela pessoa está destilando, aquele veneno que ela está destilando, só mostra quem é ela. E aí eu me aproprio de uma fala que um dia desse eu vi numa rede social e eu achei muito interessante. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E é bem isso. As pessoas elas se acostumaram a viver num ambiente em que falar do outro se tornou o assunto principal das conversas. E nós precisamos veementemente evitar nos meter nessas conversas. Porque as pessoas que falam da vida dos outros, ou como são chamados hoje, fofoqueiros, mexeriqueiros, enfim, mas as pessoas que ocupam o seu tempo, que gastam a sua energia falando mal dos outros, são pessoas infelizes. Ninguém que esteja feliz ou que esteja caminhando rumo à sua felicidade perde tempo falando mal do outro. Porque para você ser feliz, uma coisa é fundamental, você tem que respeitar as escolhas do outro, você precisa respeitar a forma com que o outro pensa, com que o outro age, como ele se porta. Você tem que entender que cada ser humano é único e por isso mesmo merecedor do seu total e absoluto respeito. Então não se deixe enveredar por isso. Eu costumo dizer que quando a gente faz uma ligação para alguém e conversa um pouco e daqui a pouco essa pessoa diz assim: deixa eu te falar, tu sabe de fulano? Nessa hora você pega o telefone e diz assim: deixa eu te contar, eu liguei somente para falar com você. Um beijo grande e fica bem. E desliga o telefone. Isso poupa horas de energia perdida. Isso nos poupa de infelicidade. Porque no fundo as pessoas elas estão acostumadas, elas estão viciadas no sofrimento. As pessoas gostam de entrar nessas conversas, de falar do outro, de expor a miséria do outro, porque elas não querem se sentir sofrendo sozinhas. Esse vício do sofrimento ele se transformou em algo que eu considero doentio, porque muita gente
tem como se fosse uma espécie de cartaz nas costas que diz assim: por favor, me machuque. Como se fosse uma espécie de justificativa para todo aquele sofrimento que ela é viciada em viver. Então a gente precisa cortar essa vinculação com quem é negativo, com quem só reclama, com quem fala demais da vida alheia. Porque uma coisa eu te garanto, quem é feliz não tem tempo de estar falando da vida alheia. Quem é feliz cuidando do seu próprio jardim não tem tempo de ficar olhando se a flor do vizinho nasceu, se a grama está bem aparada. Eu estou cuidando do meu jardim. Então isso é muito importante a gente pontuar, porque no caminho da felicidade existem, vamos dizer assim, desvios, pequenos desvios, alguns buracos que a gente precisa ter cuidado, porque é muito fácil cair neles. Porque infelizmente a nossa sociedade ela é adoecida, ela é acostumada a utilizar esses recursos do falar mal, do acusar o outro, do julgar o outro, como sendo normal. E isso a gente precisa romper, isso a gente precisa vencer, porque nós ainda temos muito desses comportamentos dentro de nós, até em função da forma como nós fomos criados. É muito comum na minha vida, por exemplo, eu costumo falar muito e muitas vezes as pessoas dizem assim: Ana, você me magoou. E nessa hora eu olho bem para ela e digo assim: não, eu não te magoei. Você se magoou. Talvez o que eu disse acionou alguma ferida que existe dentro de você e isso fez com que a dor viesse. Mas o responsável por essa ferida é você e você também é responsável por curar essa ferida. Então, não se magoe com o que eu falo, porque o que eu falo está carregado das minhas crenças pessoais. O que eu falo está carregado da minha verdade, que não necessariamente se aplique a você. Então, isso a gente precisa fazer como um mantra. Não é importante para mim o que você pensa a meu respeito. O que quer que você pense, como quer que você se sinta, eu sei que é problema seu, não meu. Esse precisa ser o nosso mantra mesmo, porque quando a gente leva as coisas para o lado pessoal, é como se o mundo inteiro estivesse organizando um complô contra nós. E quando nós percebemos que não, que cada um está vivendo o seu sonho, cada um está vivendo a sua realidade, trabalhando com a verdade que conhece, a gente se liberta. E quando a gente se liberta, isso é maravilhoso, porque a gente pode, talvez pela primeira oportunidade da nossa vida, sermos verdadeiros, sermos espontâneos. Porque a gente já não se preocupa com o que o outro pensa a nosso respeito. Porque a gente já não precisa da certificação do outro para saber quem somos. E isso é o ponto crucial. Quanto mais eu me importo com a opinião que o outro tem de mim, menos eu me conheço. Quanto mais eu me incomodo com o comentário que o outro fez de mim, menos consciência eu tenho das coisas que eu faço ou que eu falo. Porque veja bem, se eu tenho consciência daquilo que eu falei, se eu tenho consciência da minha intenção, a forma como o outro entendeu não me interessa, pouco importa. É como nesse vídeo, eu estou conversando com vocês sobre um assunto um tanto quanto melindroso. A forma como você vai receber isso pode ser, ela tem razão, e pode ser, ela é uma louca. E por mim tudo bem. A forma como você quiser julgar isso não tem nada a ver comigo e não tem nada a ver com o que eu estou falando. Tem a ver com você, tem a ver com o sistema de crença, com a sua verdade, com a forma como você foi criado. E isso, de fato, não é problema meu. Eu estou aqui nesse vídeo para tentar te fazer entender que ninguém pode falar da tua vida, porque ninguém sabe quem você é. Só quem tem esse poder de saber é você mesmo. Então, se coloca nessa busca, se coloca nesse caminho. Porque eu garanto que saber quem somos é a grande chave que nos liberta da prisão de viver acorrentado à opinião dos outros, ao julgamento dos outros e a essa vida infernal que muitos de nós têm. Para onde quer que você vá, você sempre encontrará pessoas mentindo para você. E quando a sua consciência aumenta, você percebe que também mente para si mesmo. E não espere que as pessoas não mintam para você, porque elas também mentem para si mesmas. Você precisa, inclusive, confiar mais em você
e escolher acreditar ou não no que alguém te diz. Quando realmente nós enxergamos as pessoas como elas são, sem levar para o lado pessoal, nós nunca poderemos ser feridos. Por quê? Porque nós sabemos que geralmente quando as pessoas mentem, elas fazem isso porque elas têm medo. Elas têm medo de parecer imperfeitas, de se mostrar, de se mostrar imperfeitas. Porque na realidade essa máscara social, ela dá um caráter de perfeição. Mas perfeição ninguém tem, nem eu, nem você. E por isso nós mentimos. E quando uma pessoa, ela fala uma coisa e a atitude dela é diferente e você se engana com ela, na realidade quem está mentindo para você é você mesmo. Porque nós tendemos a enxergar aquilo que nós queremos nos nossos pares. Nós tendemos a enxergar aquilo que nós temos em nós. Então é muito normal quando uma pessoa ela é muito crítica, né? Ela critica muito as suas coisas, ela é perfeccionista, ela quer que tudo saia perfeito. É muito comum essa pessoa ser uma crítica muito dura do trabalho de outras pessoas, de enxergar tudo e tecer uma série de pontuações desmerecendo o trabalho do outro. Por quê? Porque ela age assim consigo mesmo também. É comum as pessoas que se veem falando mal dos outros, né, fazendo comentários, às vezes até destilando ódio aí nas redes sociais, é muito comum essas pessoas terem tido uma vivência muito difícil, sem amigos verdadeiros, sem carinho, sem afeto. E por isso elas têm essa necessidade de que todo mundo entre nessa desordem emocional, que todo mundo vivencie esse inferno que ela vive desde sempre. É muito fácil, quando você está com uma pessoa feliz, você entrar no mundo dela, que é um mundo de paz, que é um mundo tranquilo, que é um mundo bom. Ao passo que quando você está ao lado ou convivendo com uma pessoa agressiva ou com uma pessoa que reclama de tudo, também é muito fácil você se contaminar e ir para esse lado. E daqui a pouco se pegar sempre insatisfeito e sempre aborrecido ou sempre triste. Eu costumo dizer que a alegria, a paz, a felicidade, elas contagiam. A tristeza, a reclamação, a fofoca, a maledicência, elas contaminam. Então, é escolha tua. Tu queres ser contaminado ou contagiado? Eu te garanto que o caminho da felicidade está no contágio e não na contaminação.